E eu ocupo a tribuna de hoje para falarmos sobre saúde. E eu penso que mais do que o nosso papel de fiscalizar, de estar junto com a população, de identificar as demandas, os desafios, os gargalos, os problemas, nós não teríamos valor algum se apenas soubéssemos, identificássemos e não agíssemos de forma a fazer com que essa situação melhorasse, ou que venha a melhorar. Seja através de uma manifestação, seja através de uma cobrança a quem tem o dever de solucionar, ou seja através de uma indicação, ou seja através de uma construção coletiva, mas efetiva, para que aquela situação venha a melhorar, venha a se alterar, venha a ter uma resposta de efetividade. Eu digo isso porque as senhoras e os senhores, e principalmente os nossos cidadãos e cidadãs que dependem do Sistema Único de Saúde, sabem e não vão precisar que este vereador pormenorize todos os grandes desafios que ainda não foram vencidos, mas eu penso que nós tenhamos o dever de, nesta construção de solução, enquanto vereador, enquanto que nós não podemos ser ordenadores de despesa, nós tenhamos que usar as ferramentas do legislativo para fazer com que aqueles desafios, aqueles problemas, possam ser solucionados. E uma das ferramentas que nós temos é fazer a propositura de projetos de lei. E é isto que eu quero me referir. Mais precisamente, está na ordem do dia de hoje, para apreciação das senhoras e senhores vereadores, da comunidade de Caxias do Sul, um projeto de iniciativa deste vereador, que nada mais é do que uma construção coletiva com a própria comunidade, com o próprio usuário do Sistema Único de Saúde e dando uma solução a um problema que hoje afeta não somente o usuário, mas a toda a cadeia que está ligada com a situação deste problema. Objetivamente, do que se trata? Se trata de um projeto de lei deste vereador, de número 224/2013, protocolado nesta casa em 15 de outubro de 2013, que prevê que dispõe, então, sobre a divulgação na página do Poder Executivo Municipal, na internet, da relação dos medicamentos fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde. E aqui, senhoras e senhores vereadores, eu preciso destacar que a gente vê hoje como um dos grandes problemas, além dos vários que são enfrentados pela população, que este problema da falta, e esta é uma das reclamações mais comuns que eu tenho ouvido, sentido, é a falta de medicamentos. E pior do que a falta de medicamentos é a situação de o cidadão sair da sua casa, ir até o local onde deveria ser fornecida esta medicação pelo SUS e, depois de enfrentar longas horas de espera, ter que ouvir da atendente: meu senhor, minha senhora, infelizmente, esta medicação não tem, está faltando, não tem esse medicamento. O senhor volte daqui a algumas semanas, fazendo com que essa pessoa tenha que pagar a passagem de ônibus, enfrentar todo esse problema do trânsito, da imobilidade, a falta de segurança que hoje as pessoas têm ao saírem de suas casas, correndo risco dos mais diversos, porque falta eficiência na informação. Falta aprimorar as ferramentas de comunicação com a população. Então, é desta forma e com esse projeto que não gerará custo algum à prefeitura, não gerará nenhuma necessidade de se criar qualquer estrutura. E digo isso por quê? Porque hoje já existe
o site oficial da prefeitura. Isso é notório. Outra, já existe no site da Prefeitura de Caxias o ícone Secretaria da Saúde. O que estamos propondo é simplesmente pegar as informações que já existem na Secretaria da Saúde e dar acesso à população, disponibilizando para que, tendo a disponibilidade das pessoas, elas, antes de saírem de casa, elas possam acessar, consultar, ver se tem ou não tem. Para trocar em miúdos, para ser mais objetivo, eu peço assessoria, por gentileza, que bote na tela, porque esse projeto não foi invenção do vereador Daniel Guerra. Vamos deixar isso bem claro. Esse projeto é fruto de lei de diversos municípios que tratam a saúde pública de uma forma mais respeitosa ou mais prestativa. Vamos pegar exemplo da cidade de Pelotas. Está na tela para a população poder ver. Está ali o site da cidade de Pelotas, na área do Clique Saúde, que seria a pasta da saúde. Vejam as senhoras que interessante. Ali tem o ícone da medicação e nós vamos digitar aqui um bem simples, paracetamol. Ele vai clicar em procurar. Olhem quantos segundos a pessoa vai destinar. Está aí, ó. Oh, que beleza, hein? Já diz, pode parar por gentileza? Diz qual é o posto de saúde que tem, qual é o endereço, qual é o horário de funcionamento, qual é a quantidade que tem e, inclusive, tem a opção da pessoa clicar no mapa para poder se localizar entre onde ela mora e aonde é o posto ou o ponto onde tem essa medicação. E vejam, senhoras e senhores, que no exemplo da cidade de Pelotas, ele lista diversas opções. O que isso faz, e eu gostaria que baixassem para comprovar isso, diversas, são todas essas opções, onde possuem medicação, fazendo com que a pessoa opte pelo local mais próximo da sua residência. Então, senhoras e senhores vereadores, é isso que estará na mão das senhoras e dos senhores na tarde de hoje. A possibilidade de ajudar a dar uma solução a isto que hoje tem sido um grande problema para os usuários e os que precisam de medicação. E aí está um exemplo de Pelotas, mas nós temos diversos outros municípios do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais. Por isso, volto a dizer, esse projeto não é iniciativa do vereador Daniel Guerra ou algo pioneiro deste vereador, é algo que já é lei em diversos municípios e que Caxias ainda não implantou, mas na tarde de hoje tem a oportunidade, se houver a sensibilidade dos nobres pares, em darmos conjuntamente esta solução. Volto a dizer, não gera nenhum custo, mas o retorno para aquelas pessoas que precisam da medicação é tão alta, tão importante, que eu quero crer que os senhores já devem ter percebido na exposição. Então, eu penso que o poder público, o poder público tendo que ser empreendedor, ele tem que ter maior transparência nos serviços oferecidos à população. Ele precisa facilitar a vida dos usuários, principalmente daqueles que necessitam dos medicamentos, que muitas vezes, por não saberem se estarão ou não disponíveis, se deslocam de um ponto de retirada a outro, sem saber se encontrarão os remédios de que fazem uso e de que necessitam. E muitas das vezes, senhoras e senhores vereadores, eu quero alertar isso às senhoras e os senhores, muitos pacientes, muitos usuários do SUS, eles não têm, por vezes, condições de pagar o transporte coletivo. E, por vezes, por estarem em estado de doença ou falta de saúde, eles precisam e dependem de familiares. Familiares que, por vezes, não têm a disponibilidade em função do tempo de trabalho para acompanhá-los. Então, é uma soma de
consequências negativas em cadeia e que este vereador, com a sensibilidade dos demais pares, poderemos estar solucionando a causa, o início do problema de diversas ordens. Além de que, no entendimento deste vereador, a gente sabe do grande alcance hoje da internet, pois o interessado por seus meios próprios, ou amigos, ou parentes, poderá obter a informação desejada com facilidade. E buscar um medicamento num determinado posto de retirada e chegar no local e receber a notícia que não tem, é não só desagradável, é desrespeitoso e dificulta não só o direito ao medicamento, como também a locomoção do paciente e tudo que gira em torno desse deslocamento até o local. Antecipadamente, quero agradecer a maturidade política e a percepção ao que há de interesse público que se sobrepõe a qualquer posição ideológica ou partidária. Isso é o que creio que a população mais espera de todos nós parlamentares. Então, quero agradecer antecipadamente as manifestações feitas e, seguindo nessa esteira, senhoras e senhores vereadores, este projeto, e por isso precisamos e espero poder contar com a derrubada unânime do parecer dito inconstitucional, primeiro pelo fato de, como disse anteriormente, não foi este vereador, o Daniel Guerra, que inventou esse projeto. Esse projeto é lei em vários municípios, como disse anteriormente, inclusive mostrei em detalhes o quanto é eficiente esse sistema de divulgação da medicação pelo site oficial da Prefeitura, na cidade de Pelotas. Poderia ter listado outros tantos, porque já é lei. E se foi lei naqueles municípios há diversos anos, e até o momento não houve nenhuma ação direta de inconstitucionalidade, há de convir todos os que estão da área do direito que por si a matéria está consolidada. Ou seja, há constitucionalidade, até porque não apresentaria o projeto se tivesse a inconstitucionalidade. Então, primeiro, contar com a sensibilidade e dizer que, além disso, eu quero chamar a atenção das senhoras e senhores vereadores que acessem o processo, eu quero crer que todos já devam ter feito, mas talvez não tenham percebido, e eu peço a leitura das senhoras e senhores vereadores para verem o quanto esse parecer é equivocadíssimo de inconstitucionalidade. Pasmem, processo folha 11 e folha 11 verso da DPM, que foi onde a Comissão de Constituição e Justiça desta casa se embasou para dizer que então concordava com a DPM. Pasme, senhoras e senhores vereadores, eu vou ler. Eles disseram o seguinte: neste sentido, é entendimento do Tribunal de Justiça do Estado, ação direta de inconstitucionalidade, lei do município tal, olhem o quê? Instituição de programa de higiene bucal na rede de ensino municipal. Pergunta: o que tem a ver isto com o projeto deste vereador que trata de matéria completamente diferente? Pasme, folha 11 verso. Mesma situação na construção da fundamentação legal pela dita inconstitucionalidade. Porque existe ação direta de inconstitucionalidade, lei tal do município de Guaporé, de origem parlamentar, que concede a isenção de imposto predial e territorial urbano para portadores do vírus HIV. Em que peça a matéria também ser importante e deva ser analisada, ela não tem nada a ver com o projeto deste vereador, que trata do quê? Trata sobre a divulgação na página do Poder Executivo Municipal na internet da relação dos medicamentos fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde. Eu quero crer que a DPM tenha cometido um equívoco, mas agora eu quero dizer uma coisa para a senhora DPM, estou pedindo à mesa, senhor presidente, providências, porque esse parecer a população não fique achando que foi de graça. A senhora e o senhor em casa pagaram por esse parecer esdrúxulo, equivocado, e em cima desse parecer equivocado seguiram os equívocos na sequência. A não ser que me provem juridicamente que eu estou errado. Agora, quem e aonde está esse documento é na página 11 e 11 verso. Então, senhor presidente, eu pediria à mesa que questionasse a DPM se foi um Ctrl+C equivocado ou se foi leviandade mesmo, e que esse parecer, no mínimo, não seja ressarcido o pagamento aos cofres do cidadão. Dito isso,
Só por isso, já resolvida a questão da dita inconstitucionalidade. Mas vamos além. Eu quero auxiliar os pares de que, se nós pegarmos a Lei 8.080, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Eu convido as senhoras e senhores a acessarem ela. No capítulo 4º, na seção 1ª, no artigo 15º e no inciso 4º, que diz claramente a questão da organização e coordenação do sistema de informação de saúde e segue na fundamentação jurídica para a constitucionalidade a própria lei número 12.527, que prevê no seu artigo 3º a divulgação de informações de interesse público e também no seu inciso 3º a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, leia-se internet, website e redes sociais. Então, nós estamos devidamente amparados quanto à questão da legalidade, e com esse subsídio aos nobres pares, eu quero aqui, de forma robusta, dar a sustentação jurídica para que nós, na tarde de hoje, possamos derrubar o parecer de inconstitucionalidade alegada. O que ocorre? Agora, nós, os vereadores que votarem não, estão, na verdade, querendo dar acesso aos usuários de medicamentos, facilitando o acesso, respeitando e fazendo com que possamos usar a tecnologia de informação à disposição dos usuários. Senhoras e senhores vereadores, além de facilitar o trabalho do próprio Poder Executivo, dos nossos servidores concursados, que estão lá na parte de trás do balcão, as informações já estarão disponíveis na internet, fazendo que, como dissemos antes do cidadão sair de casa, o nono, a nona, o pai, a avó, o homem, a mulher, a criança, o jovem, eles acessem e vejam aonde tem aquela medicação e que busquem no lugar mais próximo de sua casa antes de sair de casa. E talvez algum vereador possa me dizer, mas vereador Guerra, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem computador. Ora, senhoras e senhores vereadores, se o usuário de medicamentos de distribuição gratuita não tiver computador, a informação ela pode ser obtida por quem? Por algum familiar, por algum amigo, por algum vizinho, por algum parente que faça a consulta para ele antes dele sair de casa. Então, além da relevância social, senhoras e senhores vereadores, e é nisso que eu quero pedir a sensibilidade dos nobres pares, ele tem uma relevância de extrema relevância social, pois ele vai possibilitar a toda a população que possa ter acesso a esta lista de medicamentos, aumentando assim não só o controle social e a transparência da gestão, mas com esse projeto eu tenho a convicção de que muitos deslocamentos desnecessários poderão ser evitados, melhorando inclusive a própria mobilidade de nossa cidade. Esse projeto trará benefícios para a população diretamente e indiretamente, não só para aqueles que necessitam de medicamentos fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde, como também para parentes, pais, filhos, esposos, de quem necessita e de quem usufrui também do trânsito da nossa cidade. Então, por esta razão, e com a própria polarização das mídias digitais, cada vez mais as pessoas buscam as informações na internet devido à sua praticidade, comunidade e velocidade na obtenção das informações. E, antes de já, passando de imediato a parte do meu colega vereador Renato Nunes, eu coloco que essa divulgação dos medicamentos, ela vai proporcionar, então, saber o local, a quantidade em que está disponível, buscando, então, facilitar ao máximo o acesso à informação da população, evitando que a mesma faça deslocamentos desnecessários e não precise despender nem de tempo e de dinheiro de forma desnecessária.